Pronto, pessoal. Então, para a gente retomar, né, a atividade de hoje, que é a revisão de prova, tá? Então, como a gente tinha conversado anteriormente, né, essas duas unidades são as unidades que cairiam aqui, né, na unidade de vocês, tá? Essa unidade 1, que é a parte grau de hipersticidade e até métodos de forças e deslocamento, tá? Então, a gente vai correr por aqui, tá bom? Então, na seção 1, a gente fala um pouquinho sobre grau de hipersticidade, né? Que é algo que não pode faltar. E uma das coisas que a gente precisa entender, né, é sobre a equação dos graus de hipersticidade das nossas vigas ou pórticos ou estruturas, né, que a gente está levando. E nós não podemos esquecer das equações de equilíbrio da estática, né? Nós temos a somatória das forças em x, somatória das forças em y e a somatória dos momentos. Né? Essas equações aqui que vão auxiliar a gente para a gente poder entender como, né, indicar, né, nas equações o número de equações que nós temos. Né? No caso, nós temos 3, e isso daqui é algo importante para a gente poder levar em consideração o restante do cálculo nesse item, nessa seção. Tá? Um dos outros itens que nós vimos em sala, né, é a vinculação característica dos apoios, né? Então, esses vínculos e características desses apoios, né? Então, nós temos o apoio móvel, né? Como sim, a simbologia aplicada dessa forma. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. Né? Então, a simbologia que nós temos do apoio móvel é esta. Então, as reações de apoio provocada pelo vínculo, né? Então, nós temos apenas a ação, né, vertical. Então, o número de grau de mobilidade que a gente retira é apenas a reação vertical. Então, nós temos que ele apenas impede a mobilidade em um dos eixos. Né? Nós temos posteriormente o apoio fixo. Né? Então, no apoio fixo, nós temos essa simbologia, né? E ele impede já duas movimentações. Tá? Então, horizontal e vertical. O engaste, né, que ele impede 3 movimentações, que inclui, além da horizontal, da vertical, o momento. Então, nós comentamos em sala, né, que a simbologia é muito importante para a gente poder dar continuidade, para a gente poder interpretar sempre da mesma forma os exercícios, né, e as atividades que nós estamos fazendo, tá bem? Então, sabido, né, a simbologia e sabido das equações, né, de equilíbrio da estática, a gente começa a entrar sobre o que seria o grau de hipersticidade de uma estrutura, né? Então, a gente falou bastante sobre o grau de hipersticidade de uma estrutura, que diz respeito a como essa estrutura ela está no plano cartesiano, né? Se ela está bem fixada, mal fixada ou muito bem fixada, né? Então, essa fixação diz respeito a algumas nomenclaturas, né? Então, nós temos 3 tipos de estrutura, né? As estruturas hipostáticas, que nem a gente está vendo aqui, as estruturas isostáticas e as estruturas hiperestáticas, tá? Nós comentamos em sala também que as estruturas hipostáticas, né, o engenheiro deve evitar fazer o cálculo desse tipo de estrutura. Então, nós devemos abolir, como calculistas, né, esse tipo de estrutura da nossa vida, né, porque é uma estrutura que não é estável no plano cartesiano, ou ela não é estável na sua estabilidade global. Né? Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de apoios que você tem, né, não consegue superar, né, ou travar essa estrutura no seu plano. Exemplo dessa estrutura aqui, né? Olha só que interessante, nós temos um pórtico, né, com 2 apoios móveis e cada apoio retira uma mobilidade. Né? Então, o valor de N para esse pórtico é igual a 1, né, para cada reação de apoio. Então, o que seria essa reação de apoio? Né? Essa reação de apoio é o que está impedindo de movimento. Então, nós temos apenas reação aqui na vertical. Né? Então, tanto esse apoio, né, impede o movimento na vertical, tanto esse apoio. Porém, o restante da estrutura ela consegue movimentar no restante desse eixo, né? Então, imagina só essa estrutura que apenas impede o movimento horizontal. Será que ela iria se movimentar para os lados, né, horizontalmente? Né? Então, nós começamos a imaginar, né, esse tipo de apoio móvel, né, ele apenas impede a vertical, mas a horizontal ele não está impedindo. Isso quer dizer que o nosso pórtico,
né, por ter dois apoios móveis, ele pode, né, fazer esse movimento tanto horizontal ou tanto de movimentação de momento, né, ou de giro, né, que a gente fala. Então, olha só, como os nossos apoios, né, impedem 1 grau de mobilidade cada um, totalizando 2, né, nós temos que o N, né, desse pórtico é igual a 2. Isso quer dizer que 2, né, é menor que 3, e 3 é o número de equações da estática que nós temos, né? Então, por ele ter, né, um número de mobilidade menor do que o número de equações da estática, né, esse pórtico passa a ser hipostático. Né? Isso quer dizer o quê? Que ele se movimenta em algum dos eixos. Então quer dizer que a gente não conseguiu travar completamente esse pórtico. Então uma estrutura hipostática é uma estrutura perigosa, né? Ela pode gerar movimentação, né? Então olha lá, estruturas hipostáticas, né, têm um número inferior de graus de mobilidade permitindo pelos apoios necessários para impedir que a estrutura se movimente. Então olha lá, essa estrutura aqui está se movimentando, né? Mas também pode ser hipostática quando não tiverem restrições em ambas as direções do plano. Então, 1.3. Assim, as estruturas têm movimento infinito e não podem ser usadas para seus projetos de equilíbrio por ser instável. Então, olha só, a estrutura 1.2. Né? Nós também temos uma viga aqui, né? Que essa viga, né, ela também tem dois apoios móveis, né? Então, nós temos que ela se movimenta, né, na horizontal e no seu momento. Então, o N é igual a 2, sendo menor que 3. Essa estrutura também é hipostática. E essa estrutura, né, mesmo sendo uma estrutura mais alongada, né, e o seu N sendo maior que 3, ela não consegue fixar, né, 2 graus de mobilidade. Né? Então ele apenas impede a movimentação na vertical, porém essa viga aqui ela poderia o quê? Se movimentar na horizontal. Né, ou girar, vamos dizer assim, ou ter a movimentação no seu momento. Então essa estrutura aqui também, mesmo ela tendo o N maior que 3, que é o número de graus de equações, nós não temos que ela travando em pelo menos 2 eixos. Então essa estrutura também não está em equilíbrio. Tá? Então essas são algumas correlações aí da estrutura hipostática. Né? Então, já para a estrutura isostática, né? Para a isostática, a gente já consegue ter o travamento em 2 eixos, né? Tanto na vertical ou na horizontal, né? E nós temos que o N é igual a 3, né? Sendo que tudo aquilo que nós temos de reações de apoio são iguais ao número de equações de equilíbrio. Então, o N sendo igual a 3, né? E nossas equações sendo igual a 3, nós temos que o grau de perasticidade é igual a 0. Tá? Então, as estruturas isostáticas apresentam um número de apoios suficientes para impedir que a estrutura se movimente, e, portanto, seu equilíbrio é estável. A gente fala que a isostática é o mínimo que a estrutura necessita ter de apoio para que a estrutura não se movimente. Tá? Então, ela é uma estrutura muito mais simples de ser calculada. Tá? Então, outro exemplo aqui de estrutura isostática, né? Então, a estrutura está travada nesse plano em 2 eixos e nesse plano em 1 eixo. Nós temos o N igual a 3, né? E esse N sendo igual a 3, nós temos o travamento dessa estrutura em dois eixos aí, né? Então, lá. Já para estruturas hiperestáticas, né? Aí nós temos, né, que o número de reações, né, da estática, equações da estática, são suficientes para determinar os esforços internos. Então, olha só que interessante. Nesse caso, nós temos que essa estrutura, ela tem 2 apoios, né? Cada apoio desses são apoios fixos e cada apoio impede tanto o movimento na horizontal, tanto o movimento na vertical, né? Então nós temos que este apoio impede 2 movimentos e este apoio apoia fixe 2 movimentos. Então nós temos que um N é igual a 4. Porém, quando eu jogo na equação da estática, né, que nós temos apenas 3 para poder fazer a resolução do exercício de uma forma mais simples, nós temos que vai sobrar um grau de perasticidade igual a 1. Né? Então eu tenho mais, né, apoios para poder resolver do que equações para eu poder ter de resultado. Então vai faltar aí uma equação. Como que eu resolvo essa equação? Né? Então aí a gente vai
mais para frente, né? Então, as estruturas hiperestáticas apresentam um número de apoio superior ao necessário. Então, a isostática é aquele necessário e a hiperestática a gente está travando mais ainda a estrutura, né? E, portanto, seu equilíbrio é estável, né? Apesar da análise da estrutura hiperestática ser complexa, né, a maioria das estruturas devem ser constituídas de forma hiperestática. Tá? Então, a segurança do engenheiro vem, né, na quantidade de vínculos que a gente está colocando na estrutura para trazer uma estrutura mais segura para a gente, né, no dia a dia. Então, de vez em a gente trabalhar com o mínimo, a gente trabalha com mais vínculos para a gente poder ter mais segurança e conseguir fazer com que as ações sejam redistribuídas nesses apoios. Tá? Isso a gente comentou bastante em sala, né? Quando a gente consegue travar mais ainda a nossa estrutura, ela fica mais difícil de calcular, mas quando você trava a estrutura em mais eixos, né? A gente consegue ter uma estrutura mais segura e a gente consegue ter a redistribuição melhor desses momentos. Né? Então, isso a gente viu numa aula nossa, uma aula prática, utilizando o software F-Tool, né? Para verificar essa redistribuição no momento, calculando uma estrutura isostática e uma estrutura hiperestática. Tá? Então, para lembrar vocês aí de como que funciona. Então, outro exemplo de uma estrutura hiperestática, né? Então nós temos um apoio aqui engastado e um apoio móvel, gerando N igual a 4 aqui. Tá? Então, quais são as vantagens? Isso que a gente fez trabalhando até em sala, né? Uma estrutura mais segura e um menor deslocamento transversal, tá? Essa estrutura mais segura, a gente fala daquela redistribuição das tensões, né, maior do que da estrutura isostática, tá? O menor deslocamento com maior rigidez, né? Então, a gente tem que a estrutura é mais rígida por conta dela ter umas reações de apoio maiores, tá? E ela é uma estrutura mais econômica, tá? Então, economia de material, tá? Então, esses pontos aqui a gente trouxe bastante, bem assim, com ênfase na nossa aula, tá bem? Então, só para relembrar vocês aí. Vamos para frente aqui. Então, nós falamos também sobre estrutura externamente isostática e de grau de peristaticidade, né? Então, o grau peristático de uma estrutura é determinado somando-se o grau peristático interno e externo, tá? Então, grau de peristicidade externa, eu vou deixar para vocês relembrarem aqui, porque não cai na nossa prova, tá bom? Mas é bem simples também. Então, ele fala para a gente utilizar o F-Tool, tá? Um programa gratuito que a gente já utilizou, bem bacana, tá? E aí, deixa eu verificar aqui onde está um cálculo, né? Avançando na prática, tá? Já falamos aqui. Tá? Então, ele fala aqui, ó. Então, aqui nós temos, no final da primeira sessão, né, o faça valer a pena. Nem alguns exercícios, né? Então, tem alguns exercícios aqui que podem cair na nossa prova, tá? Então, ó, como consultor de um projeto, né? Foi-lhe entregue uma viga para ser analisada conforme o croquis apresentado. Então, nós temos essa viga, né? Como parte da sua análise inicial, você tem que verificar e classificar a viga, mas antes de determinar os graus de cada apoio, qual é o grau de precisidade total da estrutura, né? Assinale a alternativa correta. Então, qual que é o valor do N total da estrutura, né? Então, eu tenho um apoio móvel e um apoio fixo, né? O apoio fixo gera 2 graus de fixação, o apoio móvel 1, né? Então, eu tenho 2, 3, né? Então, precisa verificar isso daqui de acordo com essa seção, tá? Estruturas com grau de plasticidade, então a gente viu alguns pórticos também, né? Então, a gente começou a verificar aqui como que funciona para encontrar o grau de plasticidade de uma viga e como que ela é dada, né? Então, nós temos que o grau de plasticidade vai ser igual ao R, né? Que é as reações dadas por esse quadro. O E, as equações que nós temos da estática, que são 3, né? Somatória das verticais, das horizontais, dos momentos. E o R, que são os números de rótulas. Tá? Então, os números de rótulas se somam com o número de equações. Isso quer dizer que quanto mais rótulas eu tenho na nossa viga, eu consigo gerar novas equações ou formas de poder resolver cada vínculo, tá bem? Então, a rótula auxilia a gente a poder, né, fazer a somatória aí do grau de periodicidade de uma viga. Então, exemplificando aqui, né, as vigas são estruturas fundamentais nas construções, né, como vigas com um grau de periodicidade podemos ter. Então, essa viga com um grau, né? Então, tem aqui uma viga, né, que tem uma rótula, né, e há vários apoios, sendo 3 apoios móveis e um apoio fixo, né? Então, a gente tem
ela travada nos dois planos do eixo cartesiano, né? E nós temos quantas reações de apoio aqui? Então nós temos duas para esse apoio, né? Uma para esse, uma para esse, uma para esse. Então, 2, 3, 4, 5, né? Então, nós temos que aqui esse R, que são reações de apoio, igual a 5, tá? Então, ó lá, 2 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 5, né? Equações da estática, 3, né? E as rótulas. Então, no caso aqui, nós temos uma rótula igual a 1. Então, qual que é o grau de praticidade dessa viga, né? 5 menos 3 mais 1 vai ser igual a 1, tá? Então, essa equação aqui, ela é uma equação geral que a gente vai utilizar muitas vezes para a gente poder calcular esse tipo de grau de praticidade. Isso daqui para a gente, pessoal, vai ser muito importante mais para frente, né? Saber esse grau de praticidade aqui, para a gente poder resolver exercícios utilizando os métodos de deslocamento ou os métodos das forças mais para frente, tá? Até mesmo o PTV. Então, mais uma viga aqui com um grau de praticidade, vou deixar para vocês darem uma olhada, né? E pórticos com grau de praticidade, tá? Então, olha lá, para pórticos, né? Pórticos são estruturas formadas por barras horizontais e verticais, né, ou inclinadas, que formam um quadro entre si. Os pórticos são amplamente utilizados na construção civil, principalmente edifícios, né? A maioria dos arranjos estruturais utilizados são hiperestáticos. Para os pórticos, em modo geral, o grau de hipergeometria é dado pela forma. Então, grau de praticidade, né, reação de apoio, equação de equilíbrio, e o R, que é o número de equações referente à rótula dada a forma. R, barras conectadas à rótula, menos 1. Então, prestar atenção nesse R aqui, né, de barras conectadas às rótulas, que ele exemplifica muito bem aqui, né. Então, olha lá. Os pórticos podem ter um grau de praticidade diferentes, né. Então, pórtico com um grau hiperestático, né. Então, nós temos aqui reações de apoio 3 desse apoio engastado, 2 desse apoio fixo, igual a 5. Reações de apoio 3, né, e rótulas, uma rótula. Então, o grau de praticidade vai ser 5 menos 3 mais 1, né, igual a 1. Pórtico com 1 grau de praticidade. Mesma coisa que o outro exercício. E aí ele fala para a gente prestar atenção exatamente nisso daqui, né? A forma com que as rótulas são colocadas na barra é fundamental para a determinação do grau de praticidade. Então, nós temos uma diferenciação aqui, ó, de como está fixado aqui a barra na rótula, né? Então, nesse caso aqui, né, nós temos que o R vai ser igual a 1. Então, por conta dessa barra aqui não estar conectado diretamente à rótula. Aqui já não. Aqui nós temos 3 barras conectadas à rótula menos 1, né? Vai dar igual a 2, que é igual ele fala aqui na equação pra gente, né? Então, barras conectadas a rótulas menos 1 é igual ao nosso R. Então, o que é o nosso R aqui, né? Ó, na nossa equação? Barras conectadas à rótula, 2 barras, menos 1. Né? Então, barras conectadas às rótulas. Então, nós temos 3 barras conectadas, menos 1 vai dar 2. Né? O R aqui, ó. Nós temos 2 rótulas, né? Tá bem? Então, treliças com grau de praticidade. Então, nós temos também como calcular o grau de praticidade de treliças. Então, nós temos o número de barras que é igual a B, as reações de apoio, né? Para que uma estrutura isostática, a soma dessas incógnitas deve ser 2 vezes igual ao número de nós. Tá? Então, N é o número de nós, né? R é o número de reações e B é o número de barras. Tá? Então, olha só como fica a equação do grau de praticidade de treliças, né? Então, o grau de praticidade é igual ao R, né? Deixa a gente achar aqui o R, que é o número de reações, o B, que é o número de barras, e o N, o número de nós. Tá? Então, aí nós temos uma treliça aqui. Ó. As treliças podem ser externamente hiperestáticas ou internamente hiperestáticas, seguindo a fórmula dada. Então, ele deu a fórmula para a gente. Quantas reações de apoio eu tenho aqui? 2 desse lado e 2 desse lado. Né? Quantas barras eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras. E número de nós? 8 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. 2 vezes N igual a 16. Né? Então, o grau de praticidade vai ser como? Né? A nossa equação, né, substituída aqui, nesse caso, a treliça igual a 1. Tá? E assim por diante nas treliças, tá, pessoal? Então, lembrar de estudar treliça nessa sessão aqui bem simples, tá bem? Então, tem algumas questões aqui que podem cair na prova de vocês, tá? De algumas treliças e algumas sessões, tá? E nós vamos à sessão 1.3, estruturas com múltiplos graus de praticidade. Então, sai da aula anterior para a aula agora
né, de vez ser um grau de peracidade, que vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, quanto maior o número de peracidade que nós temos, mais dificuldade nós temos para calcular. Então, olha só, essa viga aqui nós temos um grau de peracidade igual a 4, então ele vai só aumentando, e aqui tem algumas explicações sobre como a gente consegue aumentar esse número de grau de peracidade. Então, também vai ficar aqui para vocês a seção 1.3 para vocês verificarem os múltiplos graus de peracidade, que nada mais é do que a mesma equação, só que com o número do G aqui um pouquinho maior, e exemplificando para a gente na prática. Tá? Então tem algumas questões aqui que também podem cair para vocês na prova. Tá? Aí nós entramos no método das forças e do deslocamento, né? Então a gente trabalhou sobre PTV, né? Teoremas e princípios, o teorema do PTV, que todo o esforço que está sendo feito, né, internamente é igual o esforço que está sendo feito, ou o trabalho que está sendo feito externo é igual ao trabalho sendo feito externo. Quando a gente aplica, né, a gente quer descobrir uma movimentação de uma peça, a gente coloca repete essa mesma imagem, né, e adiciona no local que você necessita descobrir esse deslocamento uma força igual a um unitário, né, e verificamos aqui como que funciona a equação, né, do teorema do trabalho virtual, né? Então nós temos as equações para as deformações e giro, né? Então nós temos que são todas elas referentes a uma integral, né? Então nós temos a integral da normal, a integral da cortante, né? A integral do momento e a integral do momento torsor, né? Fletor e torsor. Nós verificamos que para a gente encontrar esse trabalho, né, a gente precisa somar, né, esses momentos. Só que nem sempre todos os momentos a gente vai conseguir utilizar, né? Então nós temos algumas especificidades, né, para a gente poder utilizar. Então nas treliças a gente considera apenas normal, né? Nas vigas e pórticos a gente considera a normal e também o momento, né? Para os pórticos a gente tem que considerar as normais, né? E a parcela de torção apenas em estruturas de tipo grelha, que são espaciais, né? E aqui tem alguns exercícios que diz respeito a como que a gente calcula, né, esse deslocamento por PTV. Né? Então, uma viga, né, com elasticidade e inércia já dados, né, ele pede assim, calcule a movimentação, né, na ponta dessa nossa viga em relação a um esforço de 15 kN por metro nessa barra distribuída. Tá? Então, como vai ficar esse carregamento? Né? A gente faz o carregamento primeiro real, depois faz o carregamento virtual e faz a compatibilização de momento, né? A comparação de momentos aqui. A gente aprendeu a fazer tanto por Kurt-Bayer e tanto pelo método de integralização desses momentos. Né? Então, a gente vai fazer aqui o primeiro por integral, que é o que ele fala para a gente fazer aqui. Né? Então, nós temos que, aplicando a equação, né? Primeiro a gente aplica-se no esqueleto virtual essa força unitária, né, no ponto que a gente precisa descobrir, né? Então a gente tira o carregamento real, refaz a viga e põe o carregamento virtual e aplica a equação. Então, como que fica a equação? A equação fica que o deslocamento é igual à integral, né, de 0 até L, que é o tamanho da nossa barra, do momento virtual com o momento real. Né? Tudo isso integrado em x, né? Então tudo que tem relação a x a gente vai integrar, né? Dividido por EI. EI é o módulo de elasticidade e a inércia da peça, eles não têm relação com o comprimento da peça. Então eles são, né, valores já tabelados e especificados. Então a gente pode retirar eles da nossa integral aqui. A gente vai integrar em relação a x. A gente tira aqui da nossa integral, ficando apenas, né, a integral do momento virtual e do momento real. O que é o momento real? O momento real é o momento que nós temos dessa peça aqui, né, da peça da esquerda aqui, em relação aos 15 kN por metro, que é a nossa carga distribuída. E o momento virtual é o momento gerado por essa peça em relação a essa carga aplicada por 1 kN. Tá? Então ele faz lá, qual que é o momento virtual da peça em relação a essa carga aplicada de 1 kN? Né? Então de 1 kN o momento é 1 vezes o braço de 8, né? No caso, como a gente está fazendo em relação a x, está girando no sentido horário, e ele caracterizou que tudo que gira no sentido horário é negativo, né? Então está girando aqui no sentido horário. Em relação a x, então é menos 1x. E o momento positivo é os 15 kN por metro multiplicado por x, né, que é o tamanho da barra completa, multiplicado por x dividido por 2, que é onde ela está aplicada, que é no centro da peça. Então o momento real e o momento virtual estão dispostos aqui na parte de baixo, faz a aplicação do teorema da nossa equação, faz a substituição e faz a integral, né, dos dois momentos. Tá? Então nós temos lá que, né, a deslocabilidade daquele ponto, né,
vai ser igual a 76,8 milímetros. Né? Então, como o deslocamento resultou positivo, quer dizer que nós acertamos onde está a movimentação dessa peça aqui, né? Quer dizer que ele está se deslocando realmente para baixo, né? Então, a gente acertou. Então, esse é o princípio aí do teorema virtual. Vimos também o teorema de Castigliano, que nós iremos pular, tá? Que também fala sobre a integral e a derivada desses... Ele fala que a gente não precisa fazer a comparação desses momentos, mas a gente pode fazer na mesma peça, adicionar um deslocamento P, né, e calcular pela derivada do momento principal e a integralização depois desses momentos, a gente consegue fazer a mesma quantificação. Tá? Então fica aí para vocês esse teorema para vocês estudarem. Depois verificamos a aplicação do teorema numa treliça, né, também bem simples. Entendemos que na treliça a gente trabalha com as normais, então a gente está trabalhando apenas com os valores, né, da treliça que foram calculadas das normais das barras, para a gente poder verificar o deslocamento. E aí eu faço a valer a pena que tem aqui alguns exercícios que podem cair, né, na prova de vocês. Tá? Então, para vocês realizarem, né, a equação agora aplicando um giro. Tá? Então, esse exercício a gente também fez em sala, então fica para vocês aí, talvez, fazerem na prova. E o método das forças, né, e o método dos deslocamentos que a gente viu nas duas últimas aulas, tá? Então, nós temos aqui o método, né, das forças, né, tem relação com o princípio do trabalho virtual, né, também. Então, a gente consegue verificar pelo método das forças o cálculo das reações de apoio a mais pelo grau de praticidade que foram dados. Né? Então, olha só que interessante. A gente começa a estudar, né, as equações de compatibilidade e equações de equilíbrio para a gente poder entrar no método das forças. Então, já vimos que para aplicar o método das forças devemos montar uma ou mais equações de compatibilidade, né, que a gente faz com frequência, né? Como iremos utilizar essas equações, né? A resposta desse questionamento, né, passa pelo princípio da superposição, que é válido para materiais de comportamento elástico. Então, para solucionar o problema, iremos desmembrar uma estrutura isostática em duas ou mais isostáticas. Tá? Então, olha só o que a gente faz. Né? Para esclarecer esse procedimento, iremos colocar a viga já apresentada, né, uma vez hiperestática, na figura 2.10a, então ele já deu aqui uma viga para a gente, ó. Essa viga aqui, tá? E pode desmembrar ela nos casos 0, que é o caso real, né, e caso 1. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente precisa verificar algum deslocamento ou algum ponto. A gente faz o mesmo desmembramento com a peça real e a peça virtual para a gente poder calcular. Né? E assim a gente consegue identificar por método das forças, né, e por duas equações que nós temos, né, que nós vimos nesta aula aqui, ó, PTV Vigas. Deixa eu ver se são essas. Creio que foram essas aulas aqui. Como a gente vai calcular, né? Então, o primeiro passo é que a gente faz para o método das forças, né? Então, verifica quantas vezes a minha viga é hiperestática. Então, no caso dessa viga aqui, a gente tem, né, 4 graus, 1, 2, 3, 4, né? Então, o grau de hiperestática igual a 1. No caso, não é 4, aqui a gente tem que fixar ela em outra, então igual a 5. O grau vai ser igual a 2, né? Então, por isso que a gente adiciona 2 vínculos aqui. Foi um erro de digitação meu. Tá? Então, esse vínculo aqui nosso é fixo, móvel, móvel, móvel. Não posso ter todos móveis, né? Então vai ser igual a 5, menos 3 vai ser igual a 1. Então precisamos liberar 2 vínculos e colocar um esforço equivalente, né? Então eu poderia liberar 2 vínculos aplicando, né, uma rótula, né, e girando o momento, aplicando duas forças x1 e x2, dois momentos x1 e x2, e assim por diante. Então eu preciso liberar 2 vínculos, senão não consigo calcular. Né? Então, o grau de praticidade auxilia a gente em relação a isso. Tá? Então, 1.2 aqui. Então, como que eu vou liberar os vínculos? Outros exemplos, né? Para grau de praticidade igual a 1, eu posso trazer aqui apenas um vínculo liberando o x1, né? Adicionando aqui, trocando, né? Então, eu tenho o real e o virtual aqui, né? Então, a gente viu isso aqui em sala. Tá? E aí nós temos que fazer no segundo passo, né, o sistema principal, desenhar o sistema principal, né, e depois desenhar o sistema virtual em relação àquela ação que a gente aplicou de unitária, trocando nossos vínculos ou por rótulos ou por esforços, né. Então no caso aqui do sistema principal nós temos, né, a troca,
que nós fizemos, preferimos fazer a troca desses apoios por rótulas, então a gente gerou 2 momentos aqui em relação a cada ponto, né? E traçamos o diagrama do sistema principal e o diagrama do sistema virtual, né? E aí nós fizemos por tabela de Kurt-Bayer, né, a comparação desses momentos. Então, né, essa equação aqui, né, que é a combinação dos momentos, que é o que a gente falou que o livro não traz para a gente, né? A gente viu que é por matriz, né? Então nós temos que o deslocamento 1, 0, que é o deslocamento principal e virtual, né? Vai ser mais, né, a matriz do deslocamento virtual com virtual 1, né? Virtual 1, virtual 2, virtual 1, virtual 3. Como nós não temos, nos casos mais simples do livro, o deslocamento virtual 2 e virtual 3, né? Esses valores aqui ficam igual a 0. Né? E nosso deslocamento x1, que é o grau de praticidade 1 que nós temos, né, simplifica a nossa equação trazendo para isso aqui que ele trouxe, que ele fez aqui para a gente. Ó. Tá? Então essas duas equações aqui, ó, by, né, que é igual no nosso livro aqui, ó, o x1 ele adota aqui no livro como by, né? Então deslocamento 1, 0, que é o real, né, o real com o virtual, né, e o virtual com o virtual, comparação desses momentos. Tá? Então nessa aula aqui a gente explicou bem como que a gente faz essas combinações do momento com a tabela de Kurt-Bayer. Tá? Então, sempre que vai aumentando o grau de praticidade, essa nossa equação aqui vai aumentando. Então, as combinações vão aumentando por conta de ser, né, matrizes. E essas matrizes vão cada vez ficando maiores. Então, quanto mais grau de praticidade, mais números de x aqui de incógnitas eu vou ter. Então, aqui nesse caso aqui, a gente foi até 3 incógnitas, né? O grau de praticidade igual a 3, que já é bem elevado, né? Então, quanto mais grau de praticidade, mais trabalheira vai dando aqui pra gente. O livro traz pra gente apenas essa primeira combinação aqui, ó. Né? Então, nós temos o deslocamento real com virtual 1 com virtual 1. Né? O virtual 1 com virtual 2, ele não traz pra gente nem 1 com 3. Por quê? Porque nós não temos, né, 2 graus de praticidade. Então, vai ficar como a equação? Deslocamento virtual com real mais, né, deslocamento virtual com virtual multiplicado por x1 igual a 0. Né? Então, igual a gente tem aqui no nosso livro. Né? Deslocamento real mais o virtual multiplicado por by. Né? Então, por isso que ele chega nessa equação aqui para a gente. Então, a gente precisa fazer a comparação, né, do virtual com o real. Então, qual que é a equação? Qual que é o nosso sistema principal? O sistema principal é aquilo que já existe, né? Existe esse nosso sistema principal e a gente precisa calcular o momento dele. E o sistema virtual, né, diz respeito ao quê? Diz respeito ao que você quer encontrar. Você precisa encontrar o quê? Eu preciso encontrar qual que é a reação de apoio no B aqui, né? Qual que é o valor de BY ou X1 aqui, né? Então eu vou indicar uma força unitária nesse ponto, né? Então eu vou imaginar, né, virtualmente que existe uma ação ali. E realmente existe um apoio aqui, né? Então a gente vai fazer uma comparação dos momentos em relação a essa carga unitária. Então tá vendo que ele já colocou aqui até em relação, né, aos nossos casos, né? Então, caso 0 é o caso real e o caso virtual é a mesma estrutura, né? Só que sem o carregamento real, somente com o carregamento virtual. E ambos esses carregamentos geram deslocamentos, né? Esse deslocamento real gera um deslocamento aqui, né? 1, 0, né? E esse deslocamento virtual gera um deslocamento 1, 1, né? Então, é isso que a gente vai calcular aqui mais para frente, né? Então, como é que a gente calcula, né? A gente faz a comparação dos gráficos de momento. Então, qual que é o momento real? O momento real vai ser igual a quê? A 5, né? Multiplicado por x, né? Que é o valor do nosso tamanho da nossa viga em relação a x, vezes x dividido por 2, que ela está aplicada no meio da nossa viga. Então, o momento negativo, porque tudo está girando aqui no sentido horário, então negativo. E o momento virtual, né? Como ele está para cima, girando no sentido anti-horário, ele é positivo. Então, é 1 vezes x, né? Então, o valor é igual a x. Esse momento a gente pode fazer essa comparação por gráfico, né, por tabela de Kurt-Bayer, que a gente fez bastante em sala, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tabela de Kurt-Bayer, deixa eu pegar aqui. Então as tabelas de Kurt-Bayer têm relação com o quê? Com essas combinações dos momentos reais e momentos virtuais dos nossos gráficos de momento. Aqui no livro ele não coloca o gráfico de momento, então é interessante vocês adicionarem isso aqui no F2 ou relembrarem daquelas equações mais tradicionais de momento para vocês verem como que fica o gráfico de momento para vocês poderem comparar. Então como que fica o gráfico do momento
como que vai ficar o gráfico do momento em relação a uma carga distribuída numa viga engastada apenas de um lado, né? Vai ficar uma parábola, né? Como que vai ficar ele? Então a gente traz para o F-Tool, né? E faz o cálculo e verifica, né? Para vocês treinarem, né? Então nessas tabelas de Curti-Bar tem essas comparações dos momentos. Então de vez a gente fazer, né? Que nem o livro fala, fazer essas integrais, né? Aqui a gente já tem na tabela de Curti-Bar esses momentos, né? Esses valores de compatibilização já dados em valor de equações, né? Já dá as integrais e suas equações referentes para cada combinação de momento. Então fica para vocês também relembrarem isso aí nas aulas passadas, esses gráficos de momento, tá? Então nós temos aqui, né, que ele faz a integração dos momentos reais e virtuais em relação a x dos dois, né? E faz a comparação, né? E troca lá na equação, né? Depois substitui na nossa equação para verificar o momento. Então, olha lá, o BY vai ser igual a quanto? 18,75 para cima, então, beleza, faz a compatibilização dos momentos, né, das equações, em x, em y e do momento, e verifica as reações de apoio. Tá? Então, esse método das forças e do deslocamento, a gente consegue verificar aquele grau de praticidade, aquele valor grau de praticidade que a gente não tem equação, a gente gera uma equação por integração de momentos. Tá? Por isso que é um pouquinho mais complicado. Aí ele trata sobre pórtico, mas ele não entra. Lembra que eu comentei com vocês que eu deixei uma aula pré-definida no YouTube para vocês poderem lá estudar. Tá? Então ele não ensina a gente a fazer pórtico, né? Ele pula. Ensina a gente a fazer o diagrama, né, de força, que é um exercício que eu peço para vocês. Tá? E aí aqui no final ele entra, né, no avançando na prática e não faço valer a pena. Então, prestar atenção aí se tem algum exercício para vocês fazerem na prova, né, que diz respeito ao método das forças, tá? E depois o método dos deslocamentos, que eu falei para vocês que não entrava na prova, então a gente vai pular isso aqui na revisão porque não entra na prova. Então fica para vocês estudarem, mas é um método tranquilo que a gente viu em aula também, aula online, está gravado para vocês. Então tá bem sossegado aí para vocês poderem resolver. Tá? Queria saber se alguém tem alguma dúvida que está aqui com a gente em relação à prova ou alguma questão que ficou fora do que a gente viu. Mas eu tentei trazer tudo que está no livro para vocês poderem, né, resolver os exercícios da melhor forma. Alguém tem alguma dúvida? Letícia, Ângela, Marcos, Thiago? Não, professor, tranquilo. Agora é tentar resolver. Beleza, aparentemente então. Tranquilo. É bem sossegado, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou fazer agora, eu vou salvar essa aula e vou subir ela para o YouTube, também para vocês terem acesso também. E o pessoal que talvez não tenha conseguido escutar, ter esse acesso dentro dessas 24 horas, tá bom? Tá joia, professor. Então eu vou parar aqui a gravação